Parece que as coisas ainda vão demorar para chegar a uma conclusão entre Gabi e Gui, fora do BBB 20. Após a cantora falar que o convidou para ir até BH e afirmar que quem quer dar um jeito, o modelo explicou por que ainda não conseguiu vê-la pessoalmente. Em entrevista à Rádio Globo na noite desta quarta-feira, Guilherme revelou que respondeu a mensagem dela sobre o convite, mas que não obteve retorno. Abre aspas. Eu quero aproveitar que eu tô aqui para falar para todo mundo. A gente não se falava desde sábado. Eu tinha mandado mensagem para ela ontem e, antes dela entrar na live, ela me ligou e falou assim: Ó, quando você quiser ir para BH, pode ir. Eu fiquei meio sem entender, porque a gente não tava se falando e do nada ela jogou uma responsabilidade pra mim que todo mundo, como você mesmo disse, tá perguntando se eu vou pra BH. Desabafou. Só que aí, logo depois da live, eu mandei uma mensagem pra ela falando sobre isso e ela não me respondeu até agora. Então eu fico sem entender. Porque se ela quisesse mesmo que eu fosse pra lá, ela teria ao menos me respondido, completou ele. O modelo seguiu explicando que deseja que o encontro aconteça, mas após uma conversa. Abre aspas. Eu quero muito encontrar ela, porque há uma semana eu mandei mensagem pra ela falando que eu estava disponível para ir para BH. Só que eu tenho meus compromissos, minhas responsabilidades. Acho que a gente precisa pensar bastante sobre isso e ela precisa me responder no WhatsApp para a gente poder combinar e se entender, declarou ele. Guilherme, então, criticou a atitude da cantora de ter tuitado a frase "Quem quer dar um jeito". Abre aspas. Eu tenho um carinho enorme pela Gabi. Eu gosto muito dela. Eu quero conversar com ela. Só que não é dessa forma que a gente vai resolver as coisas. Não é subindo tag, não é tweetando que a gente pode ter um diálogo. Se ela não responde o WhatsApp, eu não vou conseguir falar com ela. Então, antes de tudo, acho que a gente tem que ter uma conversa pessoal e mais reservada, apontou ele. Eu sei que ela tem os compromissos dela, assim como eu tenho os meus. Só que ela entrou no celular, ela fez stories. Então ela viu minha mensagem, sabe? E se ela fizesse muita questão, ela teria entrado no WhatsApp para falar comigo. A Fly, por exemplo, mandou mensagem, me ligou, mas a Gabi desde sábado a gente não se falava, completou ele. O ex-BBB ainda aproveitou para comentar que seu encontro com Flyslane no começo da semana foi um erro por conta do distanciamento social pelo novo coronavírus. Abre aspas. Apesar de ter sido do lado de casa, eu fui muito irresponsável de ter ido ver a Fly, inclusive pedi desculpas. Só que muitas dessas pessoas que me julgaram estão me apoiando para ir para BH cometer o mesmo erro em relação ao coronavírus. Eu erraria de novo se fosse. É um assunto muito sério, afirmou. Eu quero muito de verdade encontrar com ela, mas tem que ter muita responsabilidade, porque o que está acontecendo agora é muito sério. Então, além de a gente não estar se falando tanto assim, eu também não sei quando eu vou para BH por conta também desta responsabilidade, concluiu ele. O modelo completou, dizendo que esperava que Gabi entendesse a decisão. Abre aspas. Eu espero que ela compreenda porque, quando eu me disponibilizei para ir para BH, eu falei para ela, no seu tempo, na sua hora. Não é quando eu quero ou quando ela quer, é quando os dois estiverem disponíveis. Eu respeitei o tempo e o espaço dela, então espero que ela respeite o meu tempo e o meu espaço também, pediu ele. Por fim, o ex-brother afirmou que não pretende mais publicamente falar sobre o assunto. Abre aspas. Não vou falar mais sobre isso. Espero que a gente converse pelo WhatsApp ou ligação, em vez de ficar mandando mensagem no Twitter, porque é uma coisa nossa. A gente tem que ter certo respeito e carinho um pelo outro, da mesma forma que eu faço isso por ela. Espero que ela faça isso por mim, concluiu. Mais tarde, pelo Twitter, a cantora esclareceu a situação e afirmou que eles finalmente se falaram. Abre aspas. Desde ontem eu estava meio ocupada,
Tava concentrada compondo minhas músicas e hoje passei o dia inteiro fazendo gravações. Cheguei agorinha aqui em casa. Tava preparando tudo para a live de amanhã. Então, desculpem se não tenho respondido vocês", explicou ela. "Eu e o Gui nos falamos e assim que ele ficar mais tranquilo, ele vem pra gente conversar pessoalmente. Está tudo bem, só que é tudo muito corrido pros dois e acaba tendo problema na comunicação. Não se preocupem", pediu ela. Na manhã desta quinta-feira, Gabi ainda adicionou mais um capítulo na história dos dois ao contar ao G-Show que escreveu uma música sobre o romance vivido no reality. "Vou me adaptando à rotina nova e compondo bastante sobre a situação que vivi e tentando transformar minha história em música. Fiz uma sobre minha relação com o Gui. A letra é pesada e escrevo sofrência, né? Falo da história que aconteceu lá. Vou lançar em breve", prometeu.